Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos primeiros e segundos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos juntos e juntas para mais um momento de aprendizagens, de construção de conhecimento, de reflexões. Chaminézinho já está aqui pronto, a postos como sempre, e eu quero saber de você. Tá pronto? Tá pronta? Espero que sim. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é hábitos de higiene e a saúde. Nós vamos conversar sobre isso que é tão importante, tão necessário, que são os hábitos de higiene, tá? E o que isso tem a ver com a nossa saúde? Tem a ver, com o fato de que sem higiene a gente não consegue manter o nosso corpo funcionando bem. E isso serve para a gente e serve para todas as outras pessoas, do nosso convívio, enfim, para todas as pessoas de forma geral. Vamos lá então ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje, tá? O que é que a gente pretende aí alcançar? Bom, nós vamos conhecer e discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo são necessários para a manutenção da saúde e bem-estar. Opa, professor, você tinha falado antes de saúde e agora você falou de saúde e bem-estar. Como assim bem-estar? Vamos refletir, vamos pensar e vamos aprender um pouco mais também sobre o bem-estar. Tem a ver com a nossa saúde, mas tem a ver com a nossa saúde de uma forma mais ampla, tá? Vamos conversar então sobre isso também. E aí vocês lembram do desafio da aula passada? E aí eu já aproveito para chamar mamãe, papai, titio, titia, vovô, vovó e você, menino, você, menina, façam os desafios. Oi, papai e mamãe, ajude as crianças a fazer os desafios, tá? Porque, como eu sempre digo, os desafios ajudam você a entender melhor o conteúdo, ajuda você a relacionar o que a gente está estudando aqui com o seu dia a dia, não é? E entender o conteúdo na sua vida como um todo. Então, façam os desafios. Quando fizerem os desafios, faz um vídeo, uma foto, enfim, manda um áudio para o teu professor, para a tua professora, para o diretor da escola e pede para que eles compartilhem com a gente, para que a gente possa também trazer aqui as atividades de vocês realizadas, ok? Então, qual foi o desafio da aula passada? Quantos ossos tem o corpo de uma pessoa adulta? Quando nós chegamos à nossa fase adulta, a gente atinge aí um número de ossos que compõem o nosso corpo. Lembram que nas últimas aulas a gente veio falando sobre isso, sobre os ossos, a importância deles para a sustentação do nosso corpo, e aí vem os músculos, vem os tecidos, vem os nossos órgãos diversos, enfim. Quantos ossos tem o corpo de uma pessoa adulta? Você pesquisou, descobriu, teve curiosidade? Vamos ver então qual é o resultado? A resposta é 206 ossos. Osso pra caramba, não? Pois é. E é importante você manter a saúde do seu corpo, cuidar dos seus ossos também, então se hidrate bem, se alimente bem, faça atividades físicas, brinque bem muito, porque tudo isso ajuda você a cuidar do seu corpo. Mas vamos lá então para a nossa aula de hoje. Só lembrando algumas coisas, tá? Quem não viu a aula passada, eu vou aqui fazer um pequeno resgate, relembrar algumas coisas que a gente viu. Importante que você saiba, menino, saiba, menina, que o nosso corpo é constituído de diversos sistemas diferentes. Professor, o que é sistema? É um conjunto de funções que o nosso corpo tem para que eu possa, por exemplo, estar aqui falando com vocês, em pé, pensando, me movimentando, fazendo essa aula com vocês. Então temos diversos sistemas. Sistema nervoso, sistema digestivo, sistema respiratório, e cada um deles tem uma série de funções que servem para que a gente possa se manter vivo e bem, com saúde. Como eu disse, cada um tem uma função específica, tá? E ajuda o nosso corpo a funcionar bem. Então, por isso que você tem que dormir bem, tem que se alimentar bem. Se alimentar bem não é comer muito, é comer comidas variadas, saudáveis, tá? Você precisa brincar, se divertir, ter momentos de felicidade, estudar também e diversas outras coisas para ficar bem, manter o seu corpo bem. O nosso corpo interage com os ambientes em que estamos. Já pararam para pensar nisso? O nosso corpo interage no ambiente em que estamos, ou seja, se relaciona, a gente influencia no dia a dia, nos ambientes que a gente está, e o ambiente influencia a gente também. Nosso corpo interage com o ambiente. Então, eu sinto o frio, o calor, se alguém está fazendo um barulho muito alto, eu escuto, isso pode me incomodar ou não, eu fico feliz, eu fico triste. Se eu vejo uma pessoa que eu gosto triste, eu fico triste também. Se a pessoa está feliz, eu fico feliz também. Então, o nosso corpo interage. E olha aqui alguns exemplos.
Interação entre duas pessoas, interação dessas pessoas com esse ambiente aí, não é? É um campo, estou passando por uma ponte. A gente interage com substâncias diversas, objetos diversos. Então, por exemplo, quando a gente está brincando de pintar de tinta, a gente interage, a tinta mela o nosso corpo, mela a nossa roupa e a gente faz desenhos, nosso corpo interage. Olha aí um outro exemplo, as crianças brincando no rio, se molhando, interagindo entre si, interagindo com o rio, com a natureza. Nosso corpo interage com o ambiente que a gente está. Então, a gente influencia e a gente é influenciado também. Então, deixa eu dar um exemplo. Quando eu estou andando na rua, não é? E jogo ali algum papel na rua, eu estou interagindo com esse ambiente, mas infelizmente eu estou tendo uma interação que não é muito bacana. Eu estou poluindo o lugar, né? Então, por exemplo, outro exemplo, quando eu estou assistindo uma aula como essa e meu pai e minha mãe estão do meu lado e a gente conversa, olha mamãe, olha o que o professor está dizendo, olha que bacana, você está interagindo, né, com as pessoas. Quando você manda para a gente o teu desafio, manda um vídeo, você de alguma forma está interagindo com a gente também, então a gente interage. E todas essas interações têm um efeito sobre o nosso corpo. Tem uma reação que causa no nosso corpo, ou várias reações. Vamos ver algumas delas. Nessa interação acontecem coisas boas e coisas ruins. Eu estava dizendo, né, que nesse movimento de se relacionar, de interação nossa com o meio ambiente, acontecem consequências no nosso corpo. E essas consequências podem ser boas e ruins. Vamos ver que consequências boas você acha que pode acontecer dessa interação? Ou que consequências ruins, consideradas ruins, pode acontecer dessa interação? Vamos parar para pensar um pouquinho? Chaminézinho, fica pensando aí também, hein? 5 segundinhos para você pensar. Fique pensando aí, meninos e meninas. Eu, inclusive, já dei alguns exemplos aqui antes, né? Dessa interação, que pode ser essa interação. Mas vamos pensar consequências positivas e negativas para o nosso corpo. Vou dar 5 segundos para vocês pensarem aí. Interação, e nessa interação acontecem coisas boas e coisas ruins. Que coisas poderiam ser essas? Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Alguns exemplos de coisas boas que acontecem com o nosso corpo, tá? Fruto dessa nossa interação com o ambiente ou com o meio ambiente. Muito bem. Vamos ver então que coisas boas são essas. Olha, a aprendizagem. Quando a gente se relaciona com o professor, a gente aprende os assuntos e conteúdos da escola. Com papai e mamãe, quando dá alguma orientação para você, né? Desde quando você nasce, a gente recebe muita orientação de papai e mamãe. Então a gente começa a aprender com papai e mamãe as coisas corretas que se deve fazer, como se deve se comportar com seus colegas, com seus amigos. Se você vai para a igreja, o pastor também, as pessoas da igreja ensinam você como seguir os ensinamentos religiosos e assim na nossa vida como um todo. Então, a aprendizagem é uma dessas coisas boas que acontecem na nossa interação com as pessoas no ambiente. Diversão, a gente se diverte, a gente brinca, a gente tem momentos de alegria, de felicidade e a gente guarda memórias muito boas desses momentos. Então, esse é mais um exemplo de consequências boas, positivas da nossa interação com o meio ambiente, com o ambiente, os diversos ambientes. Desenvolvimento, então, a gente está o tempo todo se desenvolvendo. Desde a barriga da nossa mamãe, a gente já começa a se desenvolver. E quando a gente nasce, esse desenvolvimento começa a acontecer de uma maneira muito acelerada. A gente aprende coisas novas, a gente aprende a falar, a gente aprende a caminhar, a gente aprende a desenhar, a gente aprende a fazer tantas coisas e tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento. Então, algumas coisas boas que acontecem na nossa interação com o ambiente, né, com o mundo que a gente vive. Vamos ver então alguns exemplos de coisas ruins. Quais seriam essas coisas ruins? Vamos ver. Coisas que não são legais, que não são muito bacanas. Você consegue pensar que exemplos seriam esses, ou alguns exemplos? Claro que o professor está trazendo algumas coisas. Existem várias outras coisas boas que acontecem. Você consegue pensar em mais alguma? Vai pensando aí. E coisas ruins? Eu vou trazer também alguns exemplos, mas existem vários outros. É só para a gente entender como essa interação nossa com o ambiente, né, o lugar onde a gente está, é tão importante. Vamos lá então ver coisas ruins que acontecem dessa interação. Por exemplo, doenças e machucados. Pois é, desde o momento que a gente nasce, a gente pode aí, né, ficar doente, pegar alguma doença de várias ordens diferentes.
A gente pode também, inclusive brincando, né, fazendo alguma atividade no dia a dia, se machucar, ter um corte, levar uma queda, né, ralar o joelho, ralar o cotovelo, enfim. Quando a gente, por exemplo, se você tiver contato com algum objeto, alguma coisa que esteja contaminado com algum vírus, com alguma bactéria que seja danoso para a sua saúde, você pode ficar doente. Então, isso faz parte também da nossa vida, do nosso dia a dia, dessa interação com o ambiente. Por isso os cuidados com a higiene são tão importantes. E a gente vai falar agora um pouco mais sobre isso. Por que a gente precisa de higiene, né? Eu estou aqui trazendo para vocês alguns exemplos da nossa interação com o mundo, com os ambientes. Então, por que, professor, pensar em higiene? Para que higiene? Primeiro, o que é higiene? Então, parem para pensar aí. Por que a gente precisa de higiene? Já parou para pensar nisso? Já ouviu essa palavra? Mamãe e papai já falou para você? Ou a professora ou o professor já falou? Olha, tem que cuidar da higiene do seu corpo. Cuidar da sua higiene. Então, o que seria isso? Vamos ver? Higiene é uma palavra que tem a ver com todas as atitudes, ou seja, o que a gente faz e hábitos que nos ajudam a manter a saúde do nosso corpo. O que é um hábito? Hábito é aquilo que a gente faz todos os dias com muita frequência e por fazermos sempre, a gente faz de maneira natural, tranquila, não tem que fazer esforço. A gente já faz aquilo, então aquilo é normal para a gente. É um hábito, tá? Então, por que os hábitos de higiene com a saúde do corpo são tão importantes? Vamos ver então mais algumas coisas. Quando a gente fala de higiene, a gente pode pensar a higiene de duas formas, tá? A higiene pessoal, ok, Chaminazinho? É como a gente cuida da nossa própria higiene, do nosso corpo. Por isso que é pessoal, né? Pessoal é eu, particular, meu. Então, existe a higiene pessoal, tá? E existe também a higiene coletiva. Mas antes de pensar na higiene coletiva, vamos pensar na higiene pessoal. Que é exatamente isso, os cuidados que cada pessoa tem com o próprio corpo. Então, independentemente, professor, mas eu conheço uma pessoa que não faz essas coisas. Você precisa, independentemente disso, fazer a sua parte. Cuidar de você, cuidar do seu corpo. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? De higiene pessoal. Mas antes disso, vamos ver o que seria, então, higiene coletiva, professor. Higiene coletiva tem a ver com atitudes e cuidados de higiene de forma coletiva, ou seja, é quando as pessoas têm atitudes que têm a ver com a higiene não simplesmente sua, mas de todas as outras pessoas. Então, vamos ver alguns exemplos. Como é que a gente pode manter a higiene do nosso corpo, professor? Vamos pensar como a gente pode manter a higiene do nosso corpo. Vamos lá. Alguns hábitos, tá? De higiene do corpo. Vamos ver. O que é que esse menino está fazendo aí nessa imagem? Vocês conseguem ver? O que ele está fazendo? Claramente, né? Ele está tomando banho. Então, tomar banho é extremamente importante. Eu sei que tem crianças que não gostam muito do banho. Vou contar um segredo para vocês. Quando eu era pequeno, às vezes eu também não queria tomar muito banho, não. Principalmente quando a água estava gelada. Mas, né, a minha mamãe dizia, tem que tomar banho. Por quê? Porque quando a gente toma banho, a gente tira o suor, né, que é ruim para a nossa pele, a gente tira alguma bactéria, algum micro-organismo que a gente pegou tendo contato com algum objeto sujo, né? No próprio dia a dia mesmo a gente toca em diversas coisas contaminadas. Nesse período que a gente está vivendo, essa preocupação, né, de tomar banho, lavar as mãos sobretudo, tem sido muito comum exatamente por isso. Então, tomar banho é importante para manter o seu corpo limpo, saudável, tá? Tirar as impurezas do corpo. Não é só porque a mamãe quer que você tome por acaso, não. É porque realmente é importante para a sua higiene, para a sua saúde. Lavar as mãos também, eu acabei de dizer, né? Pela mesma razão de que o banho é importante para tirar as impurezas do corpo, lavar as mãos é importante para a gente manter a nossa mão sempre limpinha. E criança gosta muito, né, criança? Sem nem perceber, não é? Passa o dedinho no ouvido, aí depois coça o nariz, aí depois coça a cabeça, aí coça a boca e a mão suja, vai para várias partes do seu corpo e às vezes acaba levando aí alguma sujeira, alguma coisa que pode fazer mal à sua saúde. Então, evitar estar pegando nas coisas de todo jeito, mas principalmente
lembrar de estar sempre lavando as mãos com frequência, tá? Para não pegar na comida com a mão suja, não tocar em nenhuma parte do corpo com a mão suja e de repente ter algum problema de saúde. Outro exemplo. Olha aí, que imagem é essa? O que é que a gente está vendo aí? Ah, muito fácil, né? É um dente. E por que é que o professor trouxe esse dente aqui? Para lembrar vocês da importância de escovar os dentes, tá? Acordou, escova os dentes. Tomou café da manhã, escova os dentes. Almoçou, escova novamente os dentes. De noite, fez a janta, jantou, escova de novo. Depois que jantou, passou um tempo antes de dormir ou comeu algum lanchinho, escova novamente antes de dormir. E passar o fio dental. Por quê? Primeiro porque os nossos dentes são muito importantes para que a gente se alimente, né? Para mastigar as comidas, para triturar, para que a comida possa ir bem mastigadinha para o nosso organismo e a gente possa fazer a digestão de maneira tranquila. Mas também porque se a gente não escovar os dentes, não cuidar dos nossos dentes, podem surgir cáries, o dente pode ficar estragado. Esse processo de estragar o dente pode ir parar lá no seu sanguezinho, levar alguma bactéria para o seu sangue e pode te trazer algum problema de saúde. Então, escova os dentes e passa o fio dental também, tá? Só escovar não é suficiente, tem que passar o fio dental também. Usar as roupas sempre limpas, tá? Ah, não, professor, usei só uma vez, eu vou usar de novo. Não, manter as roupas sempre limpas. Você usou, suou, já tem que lavar, tá? E é bacana também, né, mamãe, papai, importante deixar sempre, né, uma quantidade mais ou menos grande de roupas para lavar de uma vez, para não ficar lavando roupa o tempo todo e aí gastar água, não é? Se papai e mamãe usam a máquina de lavar, energia também, enfim. Vamos fazer então alguns exercícios aqui para ver se vocês conseguiram realmente captar, entender, guardar na mente o que é que a gente está falando aqui sobre higiene pessoal e coletiva. Topam? Vamos lá. Tem alguns exercícios aqui para vocês. A gente tem aqui uma imagem com diversos objetos. Analisem direitinho. Quais desses objetos eles servem para a nossa higiene, para cuidar da nossa higiene, tá? A gente tem aqui livros, ok? Nós temos o que mais? O que é isso aí? Um sabão, não é? Sabão. Temos também escova e creme dental. Nós temos fio dental ali embaixo, ó. E brinquedos também. E por último, uma esponja de banho. Quais desses objetos de fato servem para cuidar da nossa higiene? Professor, são só esses, Eu lembro de uma coisa que também tem a ver com a nossa higiene. Sim, eu trouxe alguns aqui, ok? Vamos ver, dentre esses aqui, quais servem para cuidar da nossa higiene, da higiene do nosso corpo. Vamos lá. Qual será? O primeiro, se você pensou, o sabão, né? O mais comum de todos, que a gente usa para saboar o nosso corpo na hora do banho, para lavar as mãos. Então, sabão, isso ajuda a cuidar da nossa higiene pessoal. Aqui, creme dental e escova também, para escovar os nossos dentes, manter nossa boca sempre limpinha, inclusive evitar o bafo de dragão que vem quando a gente não escova os dentes, né? Então, creme dental e escova também e fio dental, lembram? Quando escovar os dentes, precisa passar fio dental também para ajudar a manter a boca limpa. E tem mais um aqui que ajuda também a fazermos a higiene no nosso corpo. Qual é? Se você disse esponja, cadê? Muito bem, esponja de banho, né? Que algumas pessoas usam para poder esfregar o corpo, tirar a sujeira da pele. Mais um exercício aqui. O que é que essa pessoa está fazendo aí? Lavando as mãos. E lavar as mãos é uma forma de cuidado pessoal, de higiene pessoal. Outra imagem. O que é que você está fazendo aí, Tem uma pessoa colocando o álcool em gel na mão da outra, tá? Isso é um exemplo de cuidado, higiene pessoal ou coletiva? Se você pensou aí rapidinho, coletiva, muito bem. Quando uma pessoa ajuda a outra, por exemplo, a passar o álcool na mão, existe uma preocupação de uma pessoa com a outra. Então, preocupação coletiva, de higiene coletiva. Olha, essa pessoa está escovando os dentes. E aí, a gente chama essa imagem. Nessa imagem está acontecendo uma atitude de cuidado pessoal ou coletivo? Pessoal, muito bem. Ela está escovando os seus dentes, né? Cuidando da saúde da sua boca. E por último,
4 lixeiros aí de coleta seletiva. O lixeiro de coleta seletiva disponível lá para as pessoas usarem tem a ver com cuidados pessoais ou coletivos de higiene? Se você pensou rapidinho aí em coletivo, muito bem. E agora, para a gente terminar, vou deixar um desafio para vocês, tá? Atenção! Faça um registro seu fazendo alguma atitude de higiene do corpo, tá? Então, por exemplo, lavando as mãos, escovando os dentes, ok? Cuidando de alguma parte do seu corpo, lavando as mãozinhas, escovando os dentes, lavando o cabelo, enfim. Faz um registro e manda pra gente. Combinado? Manter a higiene é necessário. Manter a higiene do seu corpo, a higiene, né, do seu corpo de forma completa, por inteiro. Então, cuidar do seu corpo, mas também cuidar da sua mente, ter momentos de alegria, brincar, se divertir, ter boas amizades, fazer coisas corretas, coisas certas e ser feliz. Até a próxima aula. Tchau, tchau.